Assim que a garota entrou no elevador, ele a seguiu de perto com uma expressão faminta, certificando-se de que não havia ninguém por perto. O homem pressionou o botão de pausa, pronto para um rápido momento de ascensão. A mulher fingiu cooperar, mas sua verdadeira intenção era outra. Com um movimento decisivo, ela atacou seu ponto vital. O homem se contorceu de dor, e a mulher saiu elegantemente, sem saber que havia acabado de perder sua única chance de sobreviver. De repente, o telefone do homem tocou dentro do elevador. Era sua esposa, dizendo que um grande ataque em massa estava acontecendo na cidade. No instante seguinte, as luzes do teto piscaram e o elevador apresentou uma falha, ficando preso entre 2 andares. O nome do homem era Paulo, e ele era o dono daquela empresa. Furioso, ligou para o chefe de segurança, dando-lhe uma bronca. O chefe prometeu enviar alguém imediatamente, mas Paulo esperou por um longo tempo, e o resgate nunca chegou. Como um CEO poderia ficar preso ali, desperdiçando tempo? Ele decidiu agir por conta própria. Com muito esforço, conseguiu abrir a porta interna do elevador, mas a placa de proteção externa só se abriu o suficiente para criar uma pequena fenda. Paulo colocou a cabeça para fora e gritou por ajuda, mas o corredor, que normalmente era movimentado, estava completamente vazio. Ele tentou sair pela fresta, mas percebeu que era estreita demais. Nesse momento, sua esposa ligou novamente, dizendo que alguém estava batendo freneticamente na porta de casa. Paulo pediu a ela que chamasse a polícia, mas sua esposa respondeu que as linhas estavam ocupadas. Desesperado, ele pediu a um amigo que fosse até sua casa. Assim que desligou o telefone, ouviu um barulho caótico atrás de si. Um grupo de pessoas apareceu, gritando por socorro e tentando entrar no elevador. No instante seguinte, eles foram brutalmente puxados para trás, e o corredor voltou a ficar em silêncio mortal. Paulo ficou confuso. Sem uma visão clara do que estava acontecendo, ele tentou espiar novamente, mas de repente 2 funcionários com rostos distorcidos pelo ódio correram em sua direção, soltando gritos aterrorizantes. A mente de Paulo ficou em branco. Ele não conseguia compreender a cena assustadora diante dele. Felizmente, pouco depois, os 2 foram atraídos por um som no outro lado do corredor e saíram correndo. Quando Paulo ainda tentava se recompor, seu amigo ligou de volta. Ele disse que a cidade estava cheia de pessoas enlouquecidas e que as ruas estavam completamente bloqueadas. Paulo contou o que tinha acabado de ver, e seu amigo incrédulo sugeriu que poderia ser um surto de vírus zumbi. Antes que pudessem continuar a conversa, Paulo ouviu gritos de desespero do outro lado da linha. Claramente, seu amigo havia sido atacado. Sem poder fazer nada, Paulo começou a chorar, tomado pelo medo e pelo desespero. De repente, a voz do chefe de segurança ecoou pelo alto-falante do elevador. Paulo, agarrando-se à última esperança, implorou para ser libertado. O chefe garantiu que a equipe de resgate já estava a caminho e pediu que ele esperasse. Mas, antes que pudesse terminar a frase, gritos horríveis soaram do outro lado da linha, seguidos por um silêncio absoluto. Agora, Paulo estava ainda mais apavorado. Ele percebeu que algo terrível estava acontecendo lá fora. Nesse momento, sua esposa ligou novamente. Quando ele se virou para atender a ligação, uma mão surgiu por trás dele. Ele se virou assustado e viu que o atacante era sua própria secretária, mas agora ela já havia se transformado em um zumbi sem consciência. Paulo, em pânico, agarrou o corrimão do elevador e o arrancou, golpeando a cabeça da secretária repetidamente até que ela parasse de se mover. Quando finalmente percebeu o que havia feito, ficou chocado. Ele tinha matado alguém. Ele tentou se convencer de que aquilo não era mais um ser humano, apenas um monstro sem alma. Mas, ao olhar para o rosto ainda familiar da secretária, sentiu um pânico incontrolável. Então pegou um pedaço de metal e empurrou o corpo dela para um canto escuro, tentando afastar a visão perturbadora. Finalmente sentou-se para respirar, mas naquele momento ouviu outro barulho do lado de fora. Pegou o pedaço de metal e avançou cautelosamente para verificar. Para sua surpresa, era um estagiário recém-contratado. Paulo conseguiu se lembrar do nome dele e chamou-o baixinho. Planejavam trabalhar juntos para abrir a porta do elevador, mas apesar de todo o esforço, ela não se movia nem um milímetro. De repente, um rugido assustador ecoou pelo corredor. O estagiário, em pânico, tentou entrar no elevador, mas a fresta era pequena demais. Sem escolha, ele abandonou Paulo e fugiu. Paulo xingou baixinho, mas no instante seguinte viu um zumbi se lançando sobre ele. Ele hesitou por um momento, mas então viu algo atrás do monstro. Era o estagiário que havia fugido. Ele segurava um taco de beisebol e atacava o zumbi violentamente. Paulo ficou boquiaberto. Nunca imaginou que aquele jovem aparentemente frágil pudesse ser tão feroz. Ele ia elogiá-lo quando de repente mais 2 zumbis surgiram no corredor. Paulo assistiu, impotente, enquanto o estagiário era derrubado e atacado. Ele gritou desesperado, mas nada poderia ser feito. Sentindo-se perdido, pegou o celular e viu nas notícias que a cidade estava em colapso e que o exército havia sido mobilizado. Preocupado com sua esposa, tentou ligar para ela. Ela atendeu, mas os gritos dos zumbis do lado de fora da casa estavam ficando mais altos.
Depois de alguns gritos de dor, a ligação caiu. Não houve mais resposta. Paulo ficou mudo, engolindo as lágrimas. A sensação de impotência o dominou. Pouco depois, um homem barbudo apareceu. Claramente ele tinha acabado de lutar pela vida. Ao ver Paulo no elevador, percebeu imediatamente que era um ótimo esconderijo e tentou entrar à força. Paulo já estava entorpecido. Ele sabia que era inútil aquele pequeno espaço no elevador, era uma barreira intransponível. Como esperado, não demorou muito para que um grupo de zumbis atacasse o homem barbudo. Paulo riu amargamente. Lá fora as pessoas queriam entrar, mas não conseguiam. E ele queria sair, mas também estava preso. Sentiu-se sufocado de frustração. Quando um zumbi passou por perto, ele fez barulho de propósito, pegou o pedaço de metal e começou a descontar sua raiva nele. Mas os zumbis continuavam chegando. Paulo estava enlouquecendo com a luta. Então, um barulho do outro lado do corredor chamou sua atenção. Paulo gritou para chamar a atenção dos monstros, mas eles não se importaram e continuaram invadindo o escritório do vice-presidente. Paulo observou impotente enquanto seus colegas eram massacrados. Ele caiu de joelhos, em silêncio, lamentando e chorando. Mas no meio da sua dor, uma estranha calma tomou conta dele. Pegou o celular novamente e começou a procurar respostas na internet. Como esperado, as notícias estavam tomadas por relatos sobre zumbis. Uma jornalista, presa no meio do caos, implorava para que todos ficassem em casa. Ela dizia que a cidade já havia sido completamente tomada. De repente, as luzes dentro do elevador se apagaram. Paul olhou para os zumbis que urravam incessantemente na porta e percebeu que mais cedo ou mais tarde ele também se tornaria um deles. Quando estava prestes a fechar os olhos e aceitar seu destino, alguns tiros ecoaram pelo corredor. Uma nova esperança se acendeu em seu coração. Ele espiou para fora, buscando ajuda, e viu um soldado completamente armado. Após confirmar que Paul não estava infectado, o soldado tentou forçar a abertura do elevador, mas não percebeu um zumbi rastejando atrás dele. Por sorte, ele reagiu rapidamente, e com um único disparo, eliminou a ameaça. Os dois começaram a tentar abrir a porta, mas, mesmo com muito esforço, ela não se movia. O soldado concluiu que era necessário restaurar a energia para resolver o problema. Ele deixou com Paul um walkie-talkie e uma pistola, explicando rapidamente como usar, antes de partir em direção à sala de distribuição elétrica. O elevador mergulhou novamente no silêncio, mas dessa vez, Paul não sentiu medo. Pouco tempo depois, as luzes do corredor voltaram a acender e o elevador recuperou a energia. No entanto, a porta ainda não se abriu. Paul notou que um trilho estava preso por um bloco deslizante. Ele tentou alcançá-lo, mas era um pouco baixo demais. De repente, um zumbi avançou sobre ele. Paul se virou rapidamente e se encolheu no canto do elevador. Lembrou-se da pistola deixada pelo soldado e, rangendo os dentes, puxou o gatilho. Mas, como era sua primeira vez usando uma arma, sua mira era terrível. Ele respirou fundo para se acalmar e atirou novamente, desta vez acertando em cheio a testa do zumbi. No entanto, o barulho atraiu ainda mais criaturas. À medida que continuava lutando, sua confiança crescia. Um tiro, um zumbi. Em pouco tempo, todos estavam abatidos. Depois de um suspiro profundo, ele contatou o soldado pelo walkie-talkie, avisando que a entrada do elevador estava segura por enquanto. Mas em seguida ouviu um grito do outro lado da linha e depois, silêncio absoluto. Paul percebeu que o soldado provavelmente estava morto. Sua esperança recém-renascida foi esmagada. Será que ele realmente morreria preso no elevador? Ao perceber que ainda tinha balas no pente, um pensamento sombrio passou por sua mente. Acabar com tudo antes que os zumbis o fizessem. Ele encostou o cano da arma em sua própria cabeça, mas no último momento não teve coragem de puxar o gatilho. Nesse instante, ouviu novos urros de zumbis do lado de fora, como se estivessem zombando dele. Paul decidiu que provaria sua coragem enfrentando a morte de frente. De repente, um barulho veio do topo do elevador. Para sua surpresa, o soldado ainda estava vivo. Paul rapidamente abriu o painel no teto e ajudou a entrar. Vendo os zumbis à porta, o soldado recarregou a arma e disparou em sequência. Num instante, o corredor mergulhou no silêncio novamente. Com a ameaça temporariamente eliminada, o soldado contou sua história. Na sala elétrica, foi cercado por uma horda de zumbis e só conseguiu escapar rastejando pelos dutos de ventilação. Mas infelizmente foi mordido durante a fuga. Ele sabia que logo se transformaria em um zumbi e pediu para Paul acabar com ele. Paul, no entanto, não conseguiu puxar o gatilho. O soldado o havia salvo várias vezes. Como poderia matá-lo? Sem escolha, o soldado tentou acabar com a própria vida, mas Paul instintivamente o impediu com um soco. Depois de um momento de tensão, os dois se acalmaram. Paul ainda guardava uma pequena esperança. E se o soldado não se transformasse? Mas após algumas horas, o inevitável aconteceu. O soldado, inconsciente, repentinamente se levantou e estava mudando. Sem mais esperanças, Paul ergueu a arma e puxou o gatilho. O tiro ecoou e o soldado caiu lentamente. O som atraiu mais zumbis,
que vieram de todas as direções. As balas da pistola acabaram, e Paul pegou a escopeta do soldado. Mas o recuo da arma era tão forte que, ao dispará-la, ele foi lançado para trás e desmaiou. Quando acordou, tudo ao seu redor estava em silêncio. Nesse momento, o telefone tocou. Ele atendeu e, incrivelmente, ouviu a voz de sua esposa. Tomado pela emoção, lágrimas escorreram por seu rosto. Esse foi o primeiro bom acontecimento do dia. Sua esposa disse que havia sido resgatada e levada para um abrigo. Paul queria continuar a conversa, mas seu telefone ficou sem bateria. Ainda assim, um novo sentimento de esperança surgiu dentro dele. Ele pegou um pedaço de ferro do chão e o usou para soltar o bloco preso no trilho da porta do elevador. Com um chute forte, conseguiu destravá-lo. Finalmente, conseguiu abrir a porta e sair. Engolindo o medo, respirou fundo e caminhou para fora do prédio. O saguão da empresa estava igualmente devastado. Ele notou um zumbi ainda vivo e, sem hesitar, esmagou sua cabeça com um pisão. Depois de 8 horas preso no elevador, Paul sentia-se como se tivesse renascido. Mancando, saiu para a rua. Cadáveres estavam espalhados por todos os lados, e a cidade parecia completamente deserta. Ele encontrou uma garrafa de leite no chão, mas no momento em que a pegou, um zumbi saltou sobre ele. Sem tempo para reagir, Paul pensou que era seu fim, mas um tiro certeiro atravessou a cabeça do monstro. Era um atirador de elite do exército posicionado em um ponto alto. Paul finalmente havia sido resgatado. Mas, e a cidade? Quanto tempo mais conseguiria resistir? Essa foi a história completa de Elevador Zumbi. Apesar de não ter grandes cenas de ação, o filme cria uma atmosfera de tensão extrema dentro de um espaço fechado. A jornada do protagonista nos faz refletir. Diante do desespero, como escolhemos entre o bem e o mal, a coragem e o medo? Porém, mais importante que tudo, como disse Archie, devemos valorizar o presente. Na rotina aparentemente comum da vida, a gratidão é o verdadeiro caminho. Isso é tudo por hoje. Se você tem uma opinião diferente, deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.